Fala galerinha, buenos dias, galerinha do sexto ano. Como vocês sabem, hoje é domingão, feriadão, estou aqui o gripadão e vamos para a revisão, ok? Então, quero lembrar vocês que esse é o vídeo de revisão para a prova principal da terceira unidade. Quero lembrar também que não adianta só assistir ao vídeo, nem tudo que eu vou falar aqui vai estar na prova, nem tudo que está na prova eu vou acabar lembrando e falando aqui. Então é essencial a leitura do quê? Do livro, né? Leitura do módulo, principalmente, né? Na verdade, principalmente não. A leitura dos módulos 7 e módulo 8. No módulo 7 vocês vão encontrar o assunto de demografia, população, e no módulo 8 o setor primário da economia. Então é essencial a leitura do módulo, fazer as atividades do módulo. Quero que vocês lembrem também que tem um Kahoot, tá? Deixa eu colocar a senha do Kahoot aqui para vocês não esquecerem. A senha do Kahoot é 0337293. Então vocês podem baixar o aplicativo do Kahoot, tá? Dá uma olhadinha aí. Anotou? Anotou? Deixa o like, compartilha logo o vídeo. Avisa a galera que já está no ar, que o vídeo você já está assistindo aqui no YouTube, para a galera poder vir assistir a revisão também. Então a ideia da revisão é basicamente o seguinte: eu vou relembrar alguns conceitos, trazer o significado deles e é uma forma ótima para vocês tentarem revisar, lembrar, ver se vocês estão com tudo isso na memória de vocês, beleza? Então, sexto ano, começando com população, começando com demografia. A demografia é o estudo relacionado à dinâmica das populações. Então, o que a gente estuda na demografia? Os porquês. Por que a população cresce? Por que a população diminui? Por que as pessoas migram? Por que as pessoas têm filhos? Por que estão deixando de ter filhos? Então, a gente estudou tudo isso durante essa unidade. Então, vamos relembrar alguns conceitos importantes de demografia. Começando com crescimento vegetativo. Vocês lembram o que é crescimento vegetativo? Não é o crescimento do vegetal, né? Por favor, não coloquem isso na prova. Crescimento vegetativo ou crescimento natural é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Lembrando que taxa de natalidade é o número de nascimentos e a taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos. Primeira coisa para a gente lembrar, natalidade não é a mesma coisa que fecundidade. Natalidade é o número de nascimentos, então a gente calcula quantas pessoas nasceram em um ano naquele país. Fecundidade é uma média de quantos filhos você tem por mulher. Então aqui no Brasil, por exemplo, o IBGE utiliza o critério de idade fértil, né, de mulheres de 15 a 49 anos. Então a gente calcula em média quantos filhos essas mulheres em idade fértil têm, ok? Então dá para ter uma ideia melhor da configuração familiar. Se a gente fala que agora no Brasil a média é de 2 filhos por mulher, a configuração familiar fica ali numa média, né, de 4 pessoas, se fosse contar pai, mãe e 2 filhos, ok? Então, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade. Lembrar esses conceitos. Lembrar que mortalidade infantil não é a mesma coisa que mortalidade. Quando a gente analisa a mortalidade infantil, a gente só analisa os óbitos até 1 ano de idade, ok? Vamos para alguns outros conceitos, vamos falar de densidade demográfica. Então, tem um vídeo, sugestão, eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer aqui uma sugestão, que é o vídeo do Minecraft sobre populoso e povoado. Então, quando a gente fala em densidade demográfica, nós estamos falando em população relativa. Quantos habitantes por quilômetro quadrado? Então, quando a gente usa esse conceito, né, de densidade demográfica, a gente analisa se um país é povoado ou não povoado, ou se ele é pouco povoado. No caso do Brasil, por exemplo, o povoamento ele é principal, né, no litoral. Então, o Brasil é povoado no litoral e despovoado para o interior. Quanto mais a gente vai para o interior, menos pessoas por quilômetro quadrado. Agora, quando eu falo em populoso, eu estou relacionando, né, ao conceito de população absoluta, que é o total de habitantes de um determinado local, ok? Então, lembrar disso aí. Outros conceitos importantes é o conceito de explosão demográfica e o conceito de redução na taxa de fecundidade. Então, a explosão demográfica ela aconteceu principalmente no mundo a partir do século XVIII com a Revolução Industrial. Nós tivemos uma melhora nas condições sanitárias, umas melhoras na medicina, né, na questão da saúde. Houve também uma melhora na agricultura, que permitiu uma maior produção de alimentos. Logo, a mortalidade no mundo veio caindo. A expectativa de vida, que é uma média, né, de quanto tempo aquela pessoa vai viver, ou esperança de vida ao nascer,
era muito baixa a expectativa de vida e com essas melhorias a expectativa de vida ela foi aumentando nos países. Com isso, houve uma explosão demográfica, porque as pessoas não pararam de ter muitos filhos, mas pararam de morrer tão cedo. Então, esse conceito de explosão demográfica é esse crescimento repentino da população por vários fatores. Agora, quando eu falo na redução da fecundidade, que é um fenômeno que acontece principalmente nos países desenvolvidos, e no Brasil nós estamos passando por isso também, é a diminuição do número de filhos por mulher. Por que isso acontece? Por vários fatores. Então, atualmente nós temos um acesso maior e melhor, né, a métodos anticoncepcionais, métodos contraceptivos. Então, esse é um fator. O outro fator é o custo de vida. Cada vez o custo de vida mais alto fazem as pessoas, né, pensarem em ter mais de um filho ou não. E também a atual inserção da mulher no mercado de trabalho formal. Então, atualmente, as mulheres que eram, né, majoritariamente ficavam em casa, donas de casa, atualmente estão integrando o trabalho formal, trabalho com carteira assinada, e isso tem feito com que o planejamento familiar aconteça muito mais, porque hoje em dia, né, as mulheres elas não são programadas somente para ser mães, elas são o que elas quiserem, então elas vão estudar, vão trabalhar, e isso tem reduzido o período fértil e também a média de filhos por mulher, ok? Sobre população, vamos ver mais o que a gente pode falar. A gente pode, explicando, né, essa redução da fecundidade, a mortalidade, falar das teorias demográficas. É muito importante que vocês lembrem as 3 teorias. Quais são elas? A teoria de Malthus, que é a teoria malthusiana, na época da Revolução Industrial. A teoria reformista, que usa como base as teorias de Marx. E a teoria neomalthusiana, que utiliza a ideia de Malthus, mas com adaptações para o século 20 e 21. É uma teoria mais atual. Começando com a teoria de Malthus, lembre que Malthus era inglês, ele viveu ali no período da Revolução Industrial e ele viu essa explosão demográfica nas cidades, essa migração, né, esse êxodo rural da galera que saía do campo e ia para a cidade, e ele fez um estudo, né? E nesse estudo ele previu o quê? Que a população cresceria de uma maneira absurda, em progressão geométrica, se multiplicando ao longo do tempo, enquanto os nossos recursos eles não seguiriam o mesmo ritmo, eles cresceriam de maneira mais linear, numa progressão aritmética, né, numa soma. Então ele previu que em um determinado ponto de cruzamento, é como se a gente pensasse assim, ó, pessoas e recursos. Ia chegar um determinado momento que haveria uma catástrofe, faltariam recursos para a quantidade de pessoas que nós temos no planeta. Então, a teoria de Malthus, ele prevê esse crescimento desordenado da população, a falta de recursos e quais seriam as consequências disso? Fome, miséria, guerra, pobreza, disputa e uma catástrofe geral. Ok? Então essa é a teoria de Malthus, ele previu isso aí. Agora, os reformistas, negando a ideia de Malthus, acreditam, na verdade, deixa eu começar com os neomalthusianos que vocês vão entender melhor. Os neomalthusianos, eles pegaram essa ideia de Malthus, né, da falta de recursos, só que adaptaram para a atualidade, para o século 20 e 21. Então, o que a teoria neomalthusiana ela diz pra gente? Ela diz que o excesso populacional gera subdesenvolvimento. Então, os países devem controlar de maneira pública a natalidade. Então, países que têm uma natalidade muito alta, onde você tem um número muito grande de filhos por mulher, devem controlar essa quantidade de filhos para que haja desenvolvimento econômico, porque a superpopulação geraria o subdesenvolvimento. Vejam que é mais ou menos a ideia de Malthus de faltar recursos e, por causa disso, gerar o subdesenvolvimento. Só que a teoria reformista, que é contra essas duas teorias, acredita que, na verdade, o subdesenvolvimento gera o excesso populacional. E que se forem feitas reformas na saúde, na educação, garantindo uma melhor qualidade de vida para as pessoas, naturalmente haverá planejamento familiar. Então, os reformistas acreditam em reformas na saúde e na educação para conter o excesso populacional e o subdesenvolvimento, diferente de Malthus, que previu essa catástrofe lá no século XVIII, e dos neomalthusianos, que preveem, na verdade, que o subdesenvolvimento é gerado por esse excesso populacional. Ok? IDH é um outro tema muito importante que pode estar na prova de vocês. IDH, vamos lembrar, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Índice é uma nota, né, um número que é atribuído pela ONU, Organização das Nações Unidas, através do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde ela analisa 3 coisas, né, 3 pilares, 3 critérios ela utiliza de cada país para poder definir essa nota que vai de 0 a 1.
sendo 0 o muito baixo e o 1 o muito alto. Nenhum país está nesses extremos, tá? Mas aí a gente tem o baixo, médio, alto e muito alto, que são as categorias de IDH. Agora, quais são esses 3 pilares que a gente analisa para se definir o índice de desenvolvimento humano? A saúde, através da expectativa de vida, a educação, através da média de anos de estudo e a expectativa de estudo em cada país, e a renda, através do PIB per capita, ok? Então lembrando que o IDH do Brasil é um IDH alto, os países da América do Sul quase todos possuem um IDH alto, né? É um exemplo, vamos lá, de Uruguai, Colômbia, Venezuela, Brasil tem um IDH alto, Paraguai e Bolívia tem um IDH médio, assim como quase toda a América Central, né? O Haiti é o único IDH baixo das Américas, já fazendo uma revisão para a galera do 8º ano que está aqui de intruso assistindo a revisão do 6º. E IDH muito alto, nós temos, por exemplo, o do Canadá ou dos Estados Unidos, ok? Então, lembrando que tem essas 4 categorias, baixo, médio, alto e muito alto. O Brasil tem um IDH alto, principalmente por causa da sua renda, né, do seu PIB per capita. Então, vamos lá. Já falamos de teorias demográficas, não esqueçam, é assunto da prova. Já falamos de IDH, já falamos de conceitos de demografia, conceitos de população. Vamos para os últimos 2 tópicos de população, 3 na verdade. Pirâmides etárias, então vocês têm que ter na mente, né, tudo que uma pirâmide etária traz de informação. Então quais são as informações que uma pirâmide etária traz pra gente? Quais são? Digam aí, podem dizer, eu estou ouvindo. Mentira, eu estou ouvindo nada. Mas vamos lá. A pirâmide etária, ela traz as informações de acordo com a sua base e com o seu topo. Lembra que a gente estudou a transição demográfica, né? Que é a variação da natalidade e da mortalidade, fazendo com que a pirâmide etária dos países varie. Então, quando a gente analisa a base da pirâmide, a gente está vendo a parte dos jovens da pirâmide, a gente analisa a fecundidade, a natalidade. Quanto de jovens, quanto de pessoas, na verdade, né, estão nascendo naquele país. Então, quanto mais larga a base, mais pessoas estão nascendo. Quanto mais curta a base, menos pessoas estão nascendo. Há uma redução na fecundidade por causa de todos aqueles fatores que a gente já falou. Agora, quando a gente analisa o topo da pirâmide, no topo da pirâmide nós temos como identificar a expectativa de vida, ou mortalidade, né? Então, se o topo da pirâmide está largo, quer dizer que tem muitos idosos, a expectativa de vida nesse lugar é alta, então a mortalidade é baixa. Agora, se esse topo é curto, isso quer dizer que a expectativa de vida é baixa ou que a mortalidade é alta nesse país. Então, a pirâmide etária, a gente consegue analisar a base e o topo com isso e definir se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido, lembrando que a pirâmide etária utiliza de 2 informações básicas para trazer esses dados para a gente, que é o gênero, dividindo, né, do sexo masculino e sexo feminino, gênero masculino e gênero feminino, e as faixas etárias. Então a gente analisa a população em cada faixa de idade, ok? Pirâmide etária é isso aí. Para terminar, vamos falar só dos últimos 2 tópicos, né? Tipos de migração. Lembrando que migração é o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico e existem, né, sempre um movimento duplo, a emigração e a imigração, porque todo mundo que sai de algum lugar vai para outro lugar e quem chega em um lugar saiu de algum lugar, né? Então lembrando que imigração é aquele que chega, e aí eu dei até aquela dica antissocial, né? Mas é quando uma pessoa chega, que é muito chato, chega em sua casa, né? E aí vai passar um fim de semana todo com você, aí quando ela chega em sua casa, você faz o quê? Imigração, ok? Agora, quando essa pessoa chata vai embora, é uma dica antissocial, mas funciona, essa pessoa vai embora, você... Emigração. Então, imigração é quando a pessoa chega, emigração é quando a pessoa vai embora, ok? E aí vamos lembrar alguns tipos de migração. Nós temos a migração pendular, que é aquela que funciona como um pêndulo, a pessoa vai e volta, geralmente entre cidades e no período de um dia. O exemplo que eu dou é o meu exemplo quando eu vou para Vilas do Atlântico dar aula. Vilas do Atlântico fica em Lauro de Freitas, eu moro em Salvador, então eu me desloco para uma outra cidade por motivo de trabalho e volto. Tem pessoas que fazem isso por motivo de saúde, vem para Salvador, para o hospital, depois volta para sua cidade, seja Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, sei lá, ok? Então, migração pendular. Nós temos a migração de transumância, ok? Essa migração ela está associada a atividades econômicas, então é um exemplo lá do Pantanal, tá? Então a galera migra com a boiada para as áreas desalagadas no período da chuva, então eles sobem a serra porque a planície alaga, e quando não está no período de chuva eles descem novamente.
Então, é associado a alguma atividade econômica, pode ser chamada também de migração sazonal, porque acontece de acordo com os períodos do ano, de acordo com o clima, geralmente, ok? Nós temos também o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Vamos lembrar que o contrário disso seria êxodo urbano, que seria migração de retorno, geralmente, a gente fala assim, né? Porque a galera sai do campo para a cidade. Esse foi o primeiro movimento. E atualmente existe um movimento de retorno, a galera procurando mais tranquilidade, um campinho, poder plantar seus alimentos, criar seus animais. E aí volta para o campo, seria êxodo urbano, esse movimento de retorno. Lembrando que existem migrações internas, migrações internacionais, que são coisas diferentes. Migrações internas são dentro de um mesmo país, migrações internacionais são entre países, ok? Então, de população, só falta a gente falar de economia, lembrando que a parte da população que está empregada formalmente, carteira assinada, faz parte da população economicamente ativa, ou se estiver desempregado, a procura de emprego também é enquadrado nesse conceito. E nós temos a população economicamente inativa, que são as pessoas que estão desempregadas, sem procurar emprego ou vivem de renda. E a população economicamente ativa está dividida em basicamente porque existem teorias que estudam novos setores que estão surgindo, mas basicamente os setores clássicos são três: o setor primário, secundário e terciário da economia. Lembrando que no setor primário nós temos as atividades primárias, agricultura, extrativismo, pecuária, pesca, né, coleta, todas essas atividades primordiais. Nós temos a atividade secundária, o setor secundário, que é o setor ligado à transformação, que é indústria e construção civil, e o setor terciário, que é a atividade final associada a comércio, turismo e serviços, como o que eu estou fazendo agora, prestando um serviço educacional. Eu estou empregado no setor terciário da economia. Só que não é o setor terciário nem o secundário que vai cair na prova também, é o setor primário. Então a gente tem que lembrar quais são as atividades do setor primário. Agropecuária, que é a criação de animais e cultivo de alimentos, agricultura e pecuária, ok? Lembrar dos tipos de rebanho, então equinos, cavalo, suíno, porco, bovino, boi, vaca. Oi? Tem um vídeo do Minecraft, obrigado. Vou deixar outra sugestão aqui, então dê uma olhadinha aqui, ó. Tem o vídeo 1 e o vídeo 2 do Minecraft. No vídeo 1 eu falo a diferença entre extrativismo vegetal e agricultura, que basicamente, dê uma olhadinha lá no vídeo para não precisar perder tempo aqui na live. E no vídeo 2, que é esse aqui agora, eu falo sobre os tipos de rebanho e falo um pouquinho de pecuária, ok? Então, deem uma olhadinha lá para vocês poderem entender a diferença. Nesse vídeo 2 também eu falo a diferença entre pecuária intensiva e pecuária extensiva. É importante vocês saberem desse conceito também. Além de lembrar de alguns produtos de extrativismo vegetal do Brasil, como a seringueira, e lembrar lá da história da seringueira. Vamos lembrar da extração do látex lá na Amazônia, a compra do Acre, o roubo, né, das nossas sementes pelos ingleses, lembrem dessa história. Nós temos o pau-brasil, que foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil colônia. A carnaúba, que é a árvore da providência, a castanha do Pará, o guaraná, o babaçu, lembrem desses produtos. E, para finalizar mesmo, não esqueçam que a gente falou de garimpo, de extrativismo mineral, a diferença também entre indústria extrativista e garimpo. Quando eu falo indústria extrativista, eu estou usando muito mais tecnologia, lembrem aí da Petrobras ou da Vale, não a extração industrial. Não é a mesma coisa que o garimpo, como um garimpo de aluvião, que é você, com a peneira, buscar ali ouro, por exemplo, no leito dos rios, ok? Então, lembrar quais são os impactos ambientais, por exemplo, desse garimpo, né? Utilizando mercúrios, pode poluir a água dos rios. Qual é o impacto ambiental do extrativismo predatório, que é aquele extrativismo que não se preocupa na renovação natural das plantas, né? A gente tem que fazer um extrativismo sustentável, retirando da natureza e permitindo a ela se renovar naturalmente, ok? Então, eu pedi para vocês enviarem algumas dúvidas. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas do 6º ano, tá? Para finalizar esse vídeo. Uma das perguntas foi para explicar a migração pendular e a outra. Existem outras, na verdade, mas eu já expliquei, então tá ok essa dúvida. Qual a diferença entre extrativismo mineral e extrativismo vegetal? Ou eu ainda vou colocar mais um, extrativismo animal. Basicamente a gente vai extrair da natureza, mas coisas diferentes, né? O vegetal a gente extrai plantas, tronco, madeira, essas coisas. Extrativismo mineral, minérios, ouro, diamante, ferro, cobre. E extrativismo animal seria o exemplo da caça,
é a gente extrair da natureza animais, como por exemplo na pesca também, né? A gente pesca o peixe lá, extrai o animal da natureza, ok? Então essas são as diferenças. E quais são os módulos que vão cair na prova? Relembrando, grupo 7 e grupo 8, deixe logo seu like para não esquecer também, e não esqueçam dos módulos, grupo 7 e 8. E o que é setor primário? Setor primário é o setor que envolve a agropecuária, o extrativismo e as atividades primordiais, ok? Então, esse foi o vídeo de revisão do sexto ano. Não esqueçam de fazer o Kahoot, são 45 questões e é isso aí. Vejo vocês em sala de aula, boa prova, calma na hora de escrever, é uma prova aberta, então muita tranquilidade e é isso aí. Valeu!